Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Lucimeire Pontes e por aqui você vai sempre estar ouvindo algo sobre autoestima, como melhorar a sua autoestima, como nos tornarmos pessoas melhores com a elevação da nossa autoestima. Hoje eu quero compartilhar com vocês um testemunho de quando eu era adolescente, um pouquinho de tempo atrás, é, em que na escola, eu não me lembro se era no quinto ou no sexto ano, eu não me lembro agora, mas eu tinha um menino na minha sala, ele era novato. E a gente sabe, né? Na escola, quando chega um novato, né? A turma que já vem ali, né? 2, 3 anos, a mesma turma, quando chega um novato, para todo mundo aquilo ali é novidade. E para nós meninas, né? A gente, quando é menino novo chegando na escola, a gente, né? Nossa, meu príncipe, né? E eu não poderia ser diferente, né? Estava eu lá, junto com minhas colegas, achando o novato bonitinho, né? Faz parte da nossa vida, né? Isso. E aí, como eu era sempre mais conversada, né? Eu sempre fui muito de fazer amizades dentro de sala de aula. Eu e minhas amigas na época, minhas colegas, nós fomos fazer amizade com esse menino. E aí ele é, foi bem receptivo com a gente, muito educado, né? Ele vinha de outra cidade e a gente ali toda feliz por estar conhecendo ele e tal. E a amizade começou entre nós e ele, porque ele era novato, então ele precisava se adaptar à turma, ele tinha entrado um pouco depois de nós. Então a gente estava ali disposta a passar matéria, emprestar caderno, né? E aquela coisa toda. E nós fizemos isso, eu e minhas 3 colegas na época. E aí, é, existe aquele sentimento platônico, né? De quando somos adolescentes, nós apaixonamos por toda a gentileza, apaixonamos por toda a educação em que vinha dos rapazes, né? E com ele não foi diferente, eu comecei a ter sentimentos platônicos por ele. Porém, ele era meu novo amigo, né? Então eu não podia me declarar. E aí teve um dia que são 2 situações que aconteceram com esse menino. E todas as duas me feriram muito. O que aconteceu? Eu nunca compartilhei isso aqui com ninguém, mas eu vou compartilhar com vocês. Aliás, já compartilhei com meus filhos, né? É, eu comecei a gostar desse menino, assim como todas as meninas da turma. E aí eu compartilhei isso na época com uma amiga. Eu falei assim, nossa, eu acho ele tão bonitinho, ele é tão educado. E de fato ele era bonitinho. Hoje eu vejo que não era bonito, né? Mas na época eu achava ele bonitinho. Bonitinho, educado. E eu compartilhei com ela. Falei assim, nossa, ele é bonitinho, né? Educado e tal. Então sempre eu tava ali compartilhando. A gente sempre oferecia lanche, né? Aquelas pipoca guri, coxinha a gente comprava na hora do recreio, sempre compartilhava e tudo. Até que um dia, eu sentada, né? A minha carteira era daquelas de madeira, em que tem um buraco embaixo, assim, que a gente colocava os materiais. E a hora que eu tirei meu material, lá tinha uma cartinha. E aí eu peguei a cartinha e fui ler. E aí nessa cartinha tava falando, olha, Lucimeire, eu gosto muito de você. Você é uma menina muito bacana. Desde que a gente se conheceu, eu me apaixonei por você. Eu te amo e tal. Aquela coisa toda de quinta, sexta série, né, gente? E aí, quando eu li a assinatura de quem que era do menino. Eu, quê? Ele gosta de mim também? Como assim, né? E ele falando, eu nunca me declarei, porque você tá sempre com suas amigas e não sei o que, não sei o que lá, aquelas historinhas, né? E falou assim, no final da aula você me encontra na subida do morro.
Aí eu falei assim, uai, beleza, né? Fiquei toda, né, assim, iludida. Falei assim, nossa, ele gosta de mim mesmo e tal. E aí, quando chegou no final da aula, eu ele estava subindo na frente, como sempre, todos os dias a gente subia todo mundo junto. Mas nesse dia, por incrível que pareça, ele estava sozinho. A gente sempre subia de turminha e nesse dia ele estava sozinho. Ele não estava com ninguém. E eu falei assim, bom, é a deixa, né? Me encontra no final da aula, ele tá sozinho, então é pra mim ir conversar com ele. E aí eu cheguei perto dele, eu falei assim, ei fulano. Ele falou assim, ei Lu. Aí eu falei assim, eu gostei muito da cartinha que você me mandou, eu também gosto muito de você, e que não sei o que, já fui desembolando, né? Já fui falando. E ele tomou um susto, assim, ficou me olhando e falou assim, o quê? Eu não escrevi isso, não. Eu não escrevi nada pra você, eu não amo você. Eu gosto de você como colega, você parece até um menino. Eu não gosto de você. Quando ele falou isso, eu peguei a cartinha e falei assim, aqui, essa carta não foi você que me mandou? Na hora que eu falei isso, ele me respondeu com um não, que aquela letra não era dele. E a minha amiga passou rindo atrás de mim, apontando o dedo, falando assim, você é idiota mesmo. Você é idiota. Na hora eu fiquei tão sem graça. E eu subi o morro. Ela viu que eu fiquei chateada. Aí veio rir, me abraçar, me chamando de idiota. Como é que eu fui acreditar naquilo? Eu falei assim, olha, eu gosto de você como amiga, mas a partir de hoje eu não quero conversa. Eu cheguei em casa, eu chorei, mas eu chorei, eu chorei muito. Porque eu não entendia o porquê que fizeram aquilo comigo. Ela era minha amiga. Ele era meu novo amigo. Por que fizeram isso? Depois eu fui entender. No outro dia ele me olhou assim e falou assim, tá tudo bem? Eu falei assim, tá ótimo. Foi zoação minha e você caiu na pegadinha e tal. Mas aquilo me feriu durante muito tempo. E a amizade com aquela amiga minha também acabou por causa dessa brincadeira. Ai, Lucimeire, você é muito má terminar uma amizade por causa de uma brincadeira assim? Eu não sou má. O mal do ser humano é acreditar que todas as pessoas que estão próximas de você, que se dizem seus amigos, muitas das vezes são aqueles que vão te ferir. Sabe aquele ditado assim, não conte para ninguém seus sonhos, porque vai dar errado? É praticamente isso. Não que eu tinha um sonho de casar com aquele menino, nada disso, gente. Era coisa de menina de 10, 11 anos, né? Lógico que não ia casar com aquele menino, lógico. Era questão de eu achar ele bonitinho. E por que eu fiquei tão ferida? Primeiro, porque brincaram com meus sentimentos. Por mais que era mais ilusório, né, pela faixa etária, porque eu era muito nova, hoje eu entendo que era ilusório, porque ele era um novato que chegou, era novidade, né? E a gente logo fez amizades com ele era muito bacana. E até hoje, eu não sei como que ele é hoje, né? Mas ele era um rapaz muito educado na época. Só que brincaram com meus sentimentos. E quando eu mostrei pra ele a cartinha, né? Tipo assim, pra provar que era ele que tinha escrito, e ele falou comigo, não é, eu não amo você, menina. Você é igual um menino. Eu fiquei pensando, gente, por que ele falou que eu sou igual um menino? Por que ele falou que eu parecia um menino? Aquilo me feriu. Eu falei assim, eu não sou um menino. Eu não pareço um menino. Por que ele fala que eu pareço um menino? E aquilo também me feriu. Então, assim, foram duas feridas. E eu não tinha maturidade, eu não tinha entendimento na época do porquê daquilo. Mas com o passar dos anos, né, com o passar do tempo, foram N situações que aconteceram comigo, eu me fechei nessa época, né? Eu já não queria mais conversar, eu já comecei a ficar mais calada, eu já não compartilhava tanto as coisas assim com as pessoas. Ela era uma amizade muito importante para mim na época. E fazer aquela brincadeira de mau gosto me feriu de tal forma que eu não consegui
liberar perdão para ela naquela época. Hoje eu já, né, não tenho raiva, não tenho sentimentos nenhum, entendo que também ela era uma criança, né, vamos dizer assim, 10, 11 anos, era criança. E criança é criança, né, gente? A gente, por natureza, já é má, né? A gente sempre quer, a gente nunca quer que alguém ganhe da gente alguma coisa. A gente sempre quer estar acima das pessoas, sempre melhor, se sentindo melhor que os outros. Esse é o sentimento que ronda quando nós estamos no nosso desenvolvimento, né, de infantil para adulto. Tem esse processo, esse período em que muitas das vezes são feitas tantas feridas. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? Porque muitas das vezes a gente se permite, por causa de uma frustração no passado, a gente se permite viver uma vida toda ferida, uma vida toda magoada, entende? Por causa de uma coisa que aconteceu lá atrás. Eu já não tenho raiva dessa menina que foi minha amiga na época. Ela entendeu que ela me feriu, ela me pediu desculpas na época. Eu aceitei as desculpas, mas eu não aceitei manter a amizade, porque me machucou. Mas eu entendo perfeitamente hoje que nós precisamos sempre estar evoluindo, sempre estar crescendo, sempre querendo se tornar uma pessoa melhor, mas nunca para pisar nas outras pessoas, entende? Nós precisamos nos aceitar como nós somos, aceitar que o que as pessoas falam não são verdades, não são totalmente verdades sobre nós, né? Que o que as pessoas falam, muitas das vezes, são ofensas para poder te barrar no seu crescimento. Então, quando aquele amigo na época falou que eu parecia um menino, o que na cabeça dele ele tinha visão de mim? Não é que eu parecia um menino, mas é porque eu tinha uma liberdade de expressar, de falar, de comunicar como os meninos. Porque as meninas na minha época eram mais reservadas, mais aquela coisa assim fechada. E eu nunca fui fechada, eu sempre fui de conversar, eu sempre fui de fazer amizade, eu sempre fui de estar ali. Então quando ele falou que eu parecia um menino, eu não entendi no momento. Eu achei que ele estava me, né, estereotipando assim, né, que eu pareço um menino. Eu não tinha maturidade para entender isso. Mas com o passar do tempo eu fui entender, porque eu tinha essa liberdade de falar, de brincar, de conversar, de ser eu mesma. Então eu fui comparada, porque os meninos tinham essa liberdade, né, de brincar com os meninos, e as meninas não, já eram mais aquela coisa reservada, de menininhas. Então, mas eu custei entender isso. Até eu entender, eu sofri com isso. Que eu falei assim, gente, eu não pareço menino, eu não pareço. Não, gente, que isso seja uma ofensa para mim de jeito nenhum. Não parece, não é uma ofensa para mim. A questão é que quando você está em desenvolvimento, né, da fase infantil para a fase adulta, e uma pessoa vem te dá uma nomenclatura, te coloca dentro de um padrão, te afirma que você está dentro daquele padrão, você começa a se questionar, por que ele está falando isso? Eu não sou assim. Então, quantas e quantas vezes as pessoas tentaram nos colocar em um padrão, nos colocar dentro de uma caixinha, que a gente não pode ser assim, que a gente não pode ser assado, que a gente não pode se comportar assim. Sabe, nós somos seres humanos livres, nós temos essa liberdade, nós precisamos usufruir dessa liberdade. Então, resumindo, o que eu quero trazer para você hoje é que, independente do que falaram de você no passado ou hoje, tentando colocar você dentro de uma caixinha que você não cabe nela, mas estão tentando te colocar, eu quero te dizer que você é livre. Livre para não entrar nessa caixinha. Não é porque as pessoas falam que são verdades. Você deve ponderar. Por que a pessoa falou isso? Por que ela falou isso? Às vezes a pessoa está com problema, né? Às vezes ela está num dia ruim, ela está num dia mal. E ela fala as coisas por falar e acaba te ferindo. Então você tem que ter consciência do momento que você está vivendo, para que você não crie brigas e confusões com as pessoas, porque boca foi feita para falar, não é verdade? Mas nem tudo que a boca fala é verdade.
Então você tem que pensar, colocar na balança, peraí, o que me chamam, o que me criticam, o que falam que eu sou, o que falam de mim, é verdade? Se for verdade, tá tudo bem, não precisa se ofender. Mas se o que falam não é verdade, tá tudo bem, não precisa se ofender, porque não é verdade, entende? Mas, resumindo, cuide da sua saúde emocional. O que seria isso? Pense antes de falar, sabe? E antes de falar, leia, porque o conhecimento ele vem com a leitura, ele vem com o conhecimento vem quando você adquire livros para ler sobre aquele assunto que te interessa. Então, se você precisa expandir sua mente, compreender o momento que está vivendo, procura livros que falem sobre isso, para que você amadureça o seu conhecimento, você se torne uma pessoa sábia. E quando vier os falatórios para baixar a sua autoestima, você está acima disso. Isso não interfere na sua vida, não interfere no seu humor, entende? Então, espero poder ter ajudado vocês com esse breve testemunho meu e esse relato da minha pré-adolescência para a adolescência. Espero poder ajudar você de alguma forma. Se você tem alguma dúvida, me manda aqui nos comentários, faça sua pergunta, faça o seu desabafo. Eu quero poder te ajudar a se tornar uma pessoa melhor, com a autoestima elevada, onde você se ama e se aceita, independente do que falam ou pensam de você. Tudo bem? Abraço para vocês e até a próxima.